Como é que foi a tua experiência, né? Primeiro aqui, né? Iniciou aqui no Sul, né? No Inter, categoria de base. Isso, iniciei. Minha vinda pra cá iniciou com uma frustração, porque em São Paulo eu fui mandado embora. Eu jogava no São Paulo e fui mandado embora. Daí entrou um papel importante do meu pai nessa época, e falou, não, eu falei, não quero mais, não quero jogar futebol, parei, não é isso. E eu lembro que na minha idade, 12, 13, 14 anos, eu já tinha algumas conquistas em São Paulo, em clubes legais. É natural de São Paulo. Sou da capital. Aí, paulista, né? Isso, e eu já joguei nos Juventus, joguei uns clubes tradicionais na Portuguesa em São Paulo e tinha algumas conquistas na categoria de base. Daí eu cheguei no meu ápice, que era com 15 anos no São Paulo. E daí eu fiquei durante um ano, e no final do ano eu fui dispensado. E daí veio uma frustração muito grande, que daí eu falei a importância de você ter pessoas, né, do teu lado. Que meu pai teve um papel muito importante, que não me deixou desistir naquela época. E eu consegui fazer uma avaliação aqui no Inter e vim pra cá, com 15 para 16 anos. E as coisas no futebol, como tudo acontece muito rápido no futebol, com 15 anos eu fui dispensado do São Paulo, e aqui, um ano e pouco aqui no Inter, na categoria de base, eu fui convocado para a seleção brasileira, da minha categoria. Opa. Então, futebol, eu estava falando isso hoje, inclusive, futebol é uma das profissões, assim, que ou é do 8 ao 80, te leva do 8 ao 80 em frações de minutos, de repente, um jogo, de um gol. Então, é uma coisa que pode mudar a tua vida de uma hora para outra, assim. Então, aconteceu que eu fui convocado para a seleção, e dali, a partir daquele momento, com 17 anos que eu fui convocado, que daí eu vim pra cá, assim, a gente com essa idade não tem aquela pretensão, eu vou chegar, tem que chegar. A gente vai, as coisas vão acontecendo naturalmente, como o funil vai diminuindo, assim, em clubes maiores, a gente não tem a certeza de nada, de um ano pro outro pode mudar tudo, mas a partir dessa convocação que me veio, eu posso chegar a algum lugar. Porque naquela época, isso em 2002... não tinha muita divulgação, não tinha, na verdade, YouTube para acompanhar jogador. O pessoal que acompanhava os observadores iam até os clubes, até os campeonatos. O pessoal da CBF acompanhava os jogadores e viam, não, esse serve, esse vamos convocar. Então era mais difícil, vamos dizer assim. Porque hoje você liga uma televisão, você tem uma sub-15 passando, uma sub-17 do Brasil todo, você conhece jogador de lá do Nordeste. Hoje, ligar a televisão, tem um campeonato das categorias de base, antigamente não tinha. Não tinha Então foi um estalo que me deu, assim, que daí, a partir daquele momento que eu falei, eu acho que eu posso chegar um pouquinho mais longe na carreira. E daí as coisas foram acontecendo naturalmente. Então, como eu te falei, do futebol, com 15 eu fui mandado embora, com 17 eu fui convocado para a seleção, e com 19 eu subi para a equipe profissional do Inter. Imagina. Então é um processo muito rápido, assim, que por mais que seja difícil, como a gente comentou, difícil chegar, mas dá para chegar, E também o que traz aí da tua experiência, né, Rodrigo, da tua experiência, que se tu foi lá a primeira vez, né? Pô, deu errado, saiu, bom, vou tentar de novo, vou persistir. Novo. Exatamente. A partir de uma frustração, normalmente é assim, né? A partir de uma frustração que gera uma oportunidade. Sim. Então, comigo aconteceu isso, eu fui mandado embora, e 2 anos depois, é meio assim, não tem muita lógica se você parar pra pensar, né? Você vai mandado embora de um clube, 2 anos melhor, da tua posição, você é um dos melhores do Brasil, então não tem muita lógica. Sim. Então, mas futebol te proporciona isso. Se você não serve num lugar, dali, de repente, você possa ser o jogador mais importante. No futebol acontece isso. Sim. O futebol te proporciona isso. Então, foi, na verdade, isso que aconteceu comigo. Que legal, cara, que legal. E virou o Rodrigo Paulista. Rodrigo Paulista, daí 19 anos, começou a surgir minha trajetória na equipe profissional do Inter. Sim. Tive a oportunidade de jogar, o Grenal que se fala muito, que aconteceu nesse período. E após isso, eu fiz minha carreira, a maior parte da minha carreira internacionalmente, que foi jogando na China.